Alckmin foi instigado por Merval Pereira a assumir a necessidade do fim do Ministério do Trabalho em entrevista na Globo News, coisa que o Bolsonaro, em seu fascismo chucro, não foi capaz de dizer. Quem são os fascistas oficiais? Olha, considerando o Brasil, eu diria que a diferença entre o Alckmin e o Bolsonaro é que a turma que é mais favorável ao Bolsonaro é mais abertamente fascista e ele tem muita gente dentro das Forças Armadas. Eu acho que, na verdade, o peso que ele tem é isso daí. É a única diferença no momento, né? Claro que a coisa tem que ser vista a cada situação. Bom, agora a pergunta do Reinaldo Gonçalves. Rui, na Paraíba houve uma sublevação do Diretório Estadual contra a Executiva Nacional do PT. Onde fica, nesse cenário, o princípio do centralismo democrático? Paraíba? Na Paraíba. Olha, o princípio do centralismo democrático, isso aqui é uma coisa importante. Você só pode ter centralismo democrático sobre duas bases. Base número 1, que o partido tenha um programa claro, não só em objetivos gerais, né, mas também no que diz respeito à sua tática política. E aí entra a tática eleitoral. Então, por exemplo, um partido marxista, que é o partido que defende o centralismo democrático, deve ter uma tática eleitoral muito bem definida. Por exemplo, os partidos revolucionários, operários, marxistas devem fazer aliança com a burguesia, sim ou não? Esses partidos devem fazer aliança em geral, em que condições? Para que servem as eleições? Tudo isso. Então, quer dizer, uma base seria que você tivesse um programa definido e esse programa servisse como base para tomar decisões. Porque senão é um monte de gente numa sala, cada um expressando a sua opinião. Isso não pode haver centralismo democrático sobre essa base. O centralismo, para ser democrático, ele tem que estar baseado numa concepção comum, num programa comum. Né? Segundo, o centralismo democrático depende também de que todas as pessoas que vão influir na decisão, elas tenham uma participação ativa na construção do partido. Porque você chegar lá no dia e dar um palpite não quer dizer que isso é democrático. Né? Outro dia apareceu na internet aí alguém criticando a nossa atividade da Conferência Nacional, que foi uma atividade para para o porte de qualquer partido em geral, isso é uma atividade muito grande. Para o nosso partido foi muito, muito grande fazer aquela atividade, levar quase 700 pessoas e tudo mais. Aí alguém reclamou lá que não sei o que estava mal organizado. Tudo bem, eu vi companheiros argumentando, mas a resposta verdadeira é a seguinte: quem não trabalha não dá palpite. Né? O direito de dar palpite vem da contribuição que a pessoa dá à construção do partido. Então, você já imaginou? Você tem um partido onde tem um monte de gente que não faz nada, chega no dia da eleição, o cara quer dar um palpite. Isso não é democrático. Então, o PT, nesse sentido, ele não tem condição de ter um centralismo democrático. Ninguém sabe exatamente qual é a tática eleitoral do PT. É tudo feito sobre a base de manobras políticas durante a eleição. Vamos fazer acordo com esse, porque a gente ganha mais, vamos fazer acordo com aquele, etc. e tal. Então, eu diria o seguinte, que nessas condições, vale o que o Estatuto do Partido falou. Se é a Convenção Estadual que decide, a Convenção Estadual decide. Agora, a sabedoria mandaria não desafiar as bases, a não ser que haja um motivo muito peculiar, que aquela representação seja muito deformada, ela não seja uma representação legítima das bases partidárias, aí você
poderia falar alguma coisa, mas se aquilo lá, e eu acho que sim, né? Aparentemente sim, representa as bases ativas do PT, a sabedoria mandaria, como é que se diz, respeitar isso daí. O PT não tem e não tem condições de ter centralismo democrático. Bom, a próxima é do André Monteiro. Você acha uma boa estratégia do PT, se o PT desistisse de toda a candidatura a governador e todos se candidatassem a deputado federal e senador? Não vejo porquê. Eu acho que o PT é um partido grande e deveria lançar candidatos ao governo. Nós, dentro do PT, sempre defendemos que os candidatos fossem expressão da luta real das massas, né? E não profissionais da política da esquerda pequeno-burguesa. Nós não temos muito amor por esses candidatos que são advogados, aí, políticos profissionais, né? Aí tem 3 perguntas mais ou menos no mesmo assunto que eu vou unificar. Seguinte, o que fazer se não registrarem a candidatura Lula e imporem o fantoche da Fiesp? E acontecendo isso, e quem substituiria o Lula no caso de inviabilizarem sua candidatura? E também para comentar as notícias sobre a possibilidade da Manuela sair como vice do Lula. Olha, quem substituiria o Lula, dá para a gente dizer, né? Nós nem temos participação nisso daí. Seria bom que o Lula, na nossa opinião, que não somos nós que decidimos, mas na nossa opinião seria bom que o vice do Lula fosse, como eu disse, um representante da luta popular, né? E não um elemento pequeno burguês qualquer. O que fazer se o Lula não conseguir? Não sei, vamos ver o que acontece, porque nós estamos numa situação política que depende muito do desenvolvimento dos acontecimentos. Cada novo acontecimento abre novas possibilidades. Mas, para que a gente não se confunda, para nós o único candidato a presidente, a partir de agora, que nós não lançamos candidato, é o Lula. Se o PT decidir lançar qualquer outro candidato, é um problema do PT. O PCO não vai apoiar nenhum candidato que não seja o Lula. E a Manuela Dávila, eu acho que tem muita negociação aí, mas o que a gente tem dito o tempo todo é uma candidatura muito artificial, né? Agora, nesses últimos tempos, ficou claro aí que tem um jogo de empurra-empurra da Manuela. A Manuela parece aquelas princesas de filme que o pessoal quer casar por razões de Estado, né? Então, aí casa ela com Ciro Gomes. Não, mas Ciro Gomes não... Não, casa ela com Lula e tal. Casa ela com o Duque de não sei o quê. Casa ela com o Barão de não sei das quantas e tal. Ela virou assim uma herdeira, né? Que é uma pena tudo, né? Porque o pessoal lança essas candidaturas femininas e depois faz gato-sapato da candidatura. Não é tanto culpa da Manuela, embora ela participe disso daí, como do próprio PCdoB, né? Se não era para lançar a Manuela como candidata, lançasse aí um rato velho do PCdoB para fazer essas negociatas todas, né? Enfim, tem gente que acha bom, a campanha dela é uma campanha pequeno-burguesa, assim, inacreditavelmente fora da realidade. Se ela for vice do Lula, dá um ar assim meio... Eu acho que até de falta de seriedade na eleição, né? Dado a dramaticidade da candidatura do Lula, adquiriria um pouquinho de ar de comédia, né? Não vejo isso aí como um negócio muito sério. Bom, a gente vai ter aqui agora o companheiro César. Só queria agradecer mais 2 contribuições no Superchat, da Marília Fonseca e da Edna Castro.
Bom, Rui, de uma certa forma, na última fala você respondeu a minha pergunta. Mas diante desse cenário tenebroso da eleição, uma farsa, e considerando que nós estamos, quer dizer, o Lula está na eleição, o que você faria objetivamente em termos de tática eleitoral? E mais particularmente, você já falou, mas qual seria o vice adequado para um vice dentro do PT, um vice dentro da esquerda, ou um vice para agregar voto e ganhar as eleições? Bom, aí nós temos algumas coisas das quais não dá para escapar, né? O único partido que apoia de fato o Lula é o nosso. Nós não estamos apoiando os candidatos do PT, embora nas eleições a gente vai ter uma conduta muito mais amistosa com os candidatos do PT do que dos outros partidos em geral, né? Mas nós vamos lançar os nossos próprios candidatos, o que inclusive é uma garantia de que, no limite das nossas forças, a nossa campanha em defesa do Lula seja levada às eleições. Porque eu acho que muito candidato do PT aí, capaz de nem falar do Lula, nada. Isso se uma parte não apoiar o Ciro Gomes, né, nos seus respectivos estados. Então, o problema do vice do Lula, ele teria que escolher, na minha opinião, se é um problema de análise fria, uma candidatura que fortaleça o próprio PT, um candidato do PT que fortaleça o próprio PT. Aqui nós temos um problema que é um problema de análise da situação. A grande pergunta é, para onde evolui a situação política? Bom, a própria burguesia, ela deixa claro que o país está cada vez mais polarizado. Todos os candidatos burgueses, Ciro Gomes incluído, já declararam que eles estão aí para acabar com a polarização. Eles não explicam bem o que polarização que é. Parece que é algum processo de tratamento de parede, de metais e tal, né? Ninguém explica. A polarização é a polarização entre a esquerda e a direita. Em última instância, entre a burguesia e os trabalhadores. Uma polarização crescente. O Alckmin declarou isso. Eu sou o candidato que vai acabar com a polarização. Não explicou que polarização que é essa, né? Metade dos leitores deve ter entendido que é a polinização, né? Mas a polarização que ele está falando é isso daí. Por quê? Porque o país está realmente muito polarizado. Essas manifestações pró-Lula, nos mercados, no shopping, isso é um sinal de que a polarização, né? Ou seja, o deslocamento da população à esquerda, que polariza com a direita, é cada vez maior e vai crescer muito mais. O Alckmin promete acabar com a polarização, mas eu apostaria no desenvolvimento ainda maior da polarização nas eleições e depois das eleições, com ou sem Lula nas eleições. O país está falido. A economia não se recupera de jeito nenhum. Essa semana saíram aí avaliações de que no trimestre passado a indústria diminuiu 2,5%. O desemprego agora tem gente falando, né, eu não sei que onda que é essa daí, mas tem gente falando assim, que o desemprego no Brasil está na faixa de 60% se você incluir o subemprego. De qualquer maneira, tá óbvio que a situação é catastrófica. Isso daí é o combustível da polarização. Tem um golpe fracassado, uma situação econômica desastrosa, um candidato popular sendo caçado à vista de todo mundo, um processo político no qual cada dia menos pessoas acreditam. Então, isso é uma fórmula para uma explosão social. Se você vai escolher o candidato, você tem que escolher o candidato com base nesse prognóstico de desenvolvimento da situação. O que o Lula deveria fazer? Fazer como o Alckmin,
Tentar acabar com a polarização ou apostar na polarização? Essa é a pergunta-chave. Eu acho que para um desenvolvimento de uma política contra o golpe, seria preciso apostar na polarização. Então, candidatos água com açúcar, candidatos sem faca sem gume, né? Candidatos que não cheiram nem fedem, não vão ajudar nesse sentido. Precisava botar aí um pessoal com mais tempero, né? Mais picante. Que não é a turma que tem sido apresentada até agora, vamos falar que é verdade. Haddad, Celso Amorim, Jacques Wagner. A Gleisi um pouquinho mais combativa, né? Tem sido mais combativa, mais picante, mais bem temperada, né? Então eu acho que o ideal seria colocar aí um candidato do MST, um sindicalista também. Escolhe aí uma dessas mulheres aí, como é que o Lula falou? De grelo duro aí do sindicalismo petista e vamos em frente, meu. Eu acho que teria que ser por aí. Porque, vamos falar que é verdade, a coisa vai encrespar. Se a coisa encrespar, vai ter que ter, eles para poder dirigir o movimento num sentido ou em outro, vão precisar ter pessoas que têm pulso. Nessa hora, candidato, advogado, pequeno burguês, professor de universidade, eu já vi isso aí, como é que é. O pessoal simplesmente não leva em consideração. Então, precisaria ver esse negócio. Eu acho que a gente teria que apostar no recrudescimento da situação. E, portanto, arrumar um candidato de acordo. Acho que, nesse sentido, a aliança com o PSB não contribui. Veja-se que o PT, a aliança com o PSB, está dividindo o partido, em vez de unificar, né? A declaração dos sindicalistas, para mim, é uma declaração assim. O negócio é lutar contra o golpe. Golpista, não. É muito clara a declaração deles. Eu li aqui um pouco antes. Essa declaração é de 2 dias atrás. Eu li agora, é muito clara. E olha que a declaração tem muitos sindicalistas assinando. É impressionante. Deve ter mais de 10 pessoas da executiva da CUT. Bom, a última pergunta aqui é do Jair Lopes, só que é internacional, sobre a situação no Peru em relação à retirada de membros do judiciário e a futura reforma que estão preparando para o judiciário pelo governo. Peru? Peru. Bom, todos os países latino-americanos eles estão sofrendo reformas que são parte de um golpe continental. Eu não estudei, eu não sei direito quais são as reformas peruanas, precisaria ler, mas em todos os lugares estão sendo reforçadas as medidas para impor uma espécie de ditadura. Veja-se o caso da Argentina com as Forças Armadas. Veja-se o caso do Brasil, né? No Brasil, um dos grandes argumentos que falavam que não tinha golpe é que o regime político não tinha sido mudado. O que eles não entenderam é que o regime político no Brasil ele é uma espécie de massinha de criança de armar bonequinho, né? Uns 4 ou 5 picaretas foram lá, amassaram aquele negócio, pronto. Não tem mais regime político. Eu acho que é uma tendência geral do golpe continental.